E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que hora você está vendo esse vídeo. Está começando mais uma edição do programa Papo Arretado. E hoje a gente está aqui com o Edu Vasconcelos. O Edu, ele foi aprovado em Harvard, uma das universidades mais renomadas do mundo. E em 2021, agora, se tudo der certo, ele vai estar estudando nos Estados Unidos com bolsa integral. E ele vai estar aqui hoje contando um pouco pra gente da sua história e tendo uma conversa bem legal. Seja bem-vindo à TV Radiotech, Edu. Sábio, muito obrigado. Fiquei feliz demais com o convite. Assim, pra te falar a verdade, ainda parece sonho pra mim e pra minha família, que daqui a 3 semanas eu tô partindo para estudar 4 anos na Universidade de Harvard com uma bolsa integral, que vai cobrir desde passagem, hospedagem, todos os custos. É uma conexão hoje que está acontecendo entre Brasília e Piauí. Eu falo direto da capital do nosso país. E, enfim, vai ser muito legal contar um pouquinho mais de como foi esses últimos anos aqui para vocês. Contem comigo. Edu Vasconcelos, grande abraço. Então, para começar, conta pra gente como nasceu esse seu interesse por estudar fora do Brasil. E esse interesse, ele veio desde o seu ensino fundamental ou você desenvolveu ele no ensino médio? Essa pergunta é muito boa, né, Sábio? Porque recentemente eu vejo assim, o quanto os jovens do nosso país não chega até eles as informações sobre as oportunidades internacionais. Então os nossos amigos, os nossos colegas muitas vezes nem despertam interesse por estudar fora, por não conhecer, não saber qual é o caminho, que é muito diferente de um vestibular brasileiro. E no meu caso não foi diferente. Durante todo o meu ensino fundamental, eu não conhecia essa história de application, que é o processo de vestibular para uma universidade norte-americana. Mas foi ali no meu 2º ano do ensino médio que eu participei de uma simulação das Nações Unidas, que é um debate organizado por alunos da sua escola, em que você finge que é um diplomata, finge que é um chefe de Estado e debate sobre um tema importante no mundo, como se fosse no comitê da ONU. Eu conheci um jovem que era do Colégio Militar do Rio de Janeiro, chamado João Abdala. A mãe dele era professora, e ele vinha assim, de um cenário socioeconômico de uma escola parecida com a minha, e meses depois que a gente bateu um papo, eu recebi a notícia de que ele foi aprovado em Harvard com uma bolsa integral. Aí que eu digo que o exemplo arrasta. Eu falei, poxa, se ele foi para lá, uma universidade que assim, eu não tinha nem ideia do que se tratava, o que era Harvard direito, assim, nunca tinha visitado e tudo mais. Mas se ele estava indo para lá, eu acho que eu poderia ir também. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, assim, se vocês estão vendo que eu tô indo, acreditem que é possível. E a partir daí, o que realmente despertou meu interesse foi descobrir que no exterior a gente tem os cursos, né? Eles recebem uma valorização um pouco maior do que aqui no Brasil. Então tinha um sonho grande de estudar ciências políticas com economia. Nessa mesma época, o governo estava tirando dinheiro dos departamentos de economia das nossas universidades federais. E no exterior a gente estava tendo um processo que era o inverso. As universidades lá, nas áreas de ciência política, estavam tendo muitos investimentos para estudar, por exemplo, todos os ataques às democracias que estavam acontecendo ao redor do mundo. Então, poxa, todo o incentivo ao curso que eu gostaria de estudar no exterior me levou a querer aplicar, e na hora que eu descobri que eu poderia fazer não só uma graduação, mas um curso principal e um curso secundário, foi aí que eu bati o meu martelo. Falei, poxa, eu vou buscar um pouco mais essa oportunidade internacional. Então, acho que foi o exemplo que me arrastou junto com conhecer. Eu acho que a gente só pode se interessar por aquilo que a gente busca conhecer. Então vão atrás, pesquisem, que aí vocês vão ver se é realmente a oportunidade mais interessante para vocês. É muito legal saber que um exemplo despertou esse seu interesse para ir estudar no Brasil. Bom, Edu, você tentou ingressar em alguma universidade aqui no Brasil ou você já estava bem decidido que iria para o exterior? Sábio, legal, porque eu estava decidido que eu ia estudar no Brasil, na verdade. Durante o meu 1º e meu 2º ano do ensino médio, eu fiz o vestibular seriado, chamado PAS, que é para a Universidade de Brasília, a UNB, a Universidade Pública Federal, em que você tem que fazer uma prova no 1º, no 2º e no 3º ano. Eu recebi uma bolsa para fazer um cursinho para estudar para o PAS. Estava estudando assim, ferreamente todos os dias, me dedicando muito mesmo. E aí, nesses 2 anos, eu obtive uma nota que estava já me pleiteando para o curso de Direito. Então, assim, se eu fizesse o 3º ano da prova do PAS, eu estava praticamente garantido na UNB, que é uma universidade muito legal, uma universidade ótima. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil na hora que eu entro no meu 3º ano, que é o seguinte: eu recebi outra bolsa para fazer um cursinho para o PAS 3.
e eu decido abdicar dessa bolsa porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar fora. Então eu podia estar colocando em risco os meus 2 anos de estudo, que eu estava praticamente garantido para a UNB, para esse sonho meio maluco de estudar fora, que eu nem sabia direito como é que funcionavam os passos, né? Mas na hora que eu abdico desse cursinho, eu posso mergulhar com tudo no sonho de estudar fora. E é algo que realmente exige muito da gente. Então foram muitas noites viradas, muitos momentos perdidos com, vamos dizer assim, com família, com colegas, porque eu coloquei tudo de mim para que os 2 anos estudando para o Brasil não prejudicasse esse 1 ano que eu tinha para me preparar para estudar para o exterior. E no final deu certo, né? Mas o frio na barriga foi grande, assim, de fazer essa troca, de estar se preparando para a universidade no Brasil e depois realmente abraçar esse caminho do application. Entendi. Então, você pegou um foco e decidiu e se jogou de cabeça e o resultado está aqui hoje, né? Que deu tudo certo. Exatamente. E o que você está indo cursar em Harvard e qual é a área que você se identifica e pretende seguir? Legal. Sabe, assim, uma coisa que me mexeu muito comigo durante o meu ensino médio foi o seguinte, assim, eu via que para as áreas, eu venho da área de exatas, durante o meu 6º ao 9º ano, eu me envolvi em muitas Olimpíadas científicas, de matemática, a UBMEP, a Olimpíada de Química, fiz até uma vez a de Física, só que não deu nada certo. Mas assim, no mundo das exatas, as profissões elas exigem muita qualificação técnica. A gente precisa estudar muito para ofertar no mercado de trabalho, para promover inovação, para realmente realizar um impacto, fazer diferença. E aí, do meu 9º ano para o 3º, eu descubro a área que eu realmente gosto, que é a área de gestão pública. O que é a área de gestão pública e políticas públicas? É a área em que a gente pensa nas estratégias para melhorar diretamente a vida das pessoas. Então, quais são os problemas da vida das pessoas que, se o Estado não atuar, elas vão sofrer? Então, um exemplo que ficou muito claro para mim é que minha mãe trabalhava com socioeducação, adolescentes encarcerados, né? Meninos jovens da nossa idade que estavam atrás das grades por crimes de alto potencial ofensivo. Então, se não fosse a presença, por exemplo, do Estado com políticas públicas para fazer que esses jovens que estavam atrás das grades voltassem a acreditar na educação e não saíssem das unidades de internação para as ruas de novo, essas crianças iam, assim, realmente perder a esperança do futuro. Então aí está uma área em que eu mexia muito comigo, falava, cara, se a gente realmente estudar, colocar qualificação técnica para melhorar as políticas públicas nessa área de educação, de primeira infância, de economia, a gente pode obter resultados muito bons para o Brasil. E aí eu ia crescendo ali do 9º ao 3º e eu via o quanto isso estava em falta. Parecia que a área de gestão pública era diferente das outras áreas do país. A gente não valoriza tanto que a pessoa estude, que ela vá a fundo e que ela realmente coloque uma análise técnica de como a gente pode melhorar a vida das pessoas nessa área. Então foi aí que surgiu vamos dizer assim, a vontade de cursar isso em Harvard. Falei, poxa, se eu puder ir para a melhor universidade do mundo, para aprender como a gente fazer melhores políticas públicas para o nosso país, eu vejo que a gente tem muito a acrescentar. Assim. O Brasil precisa muito disso. Então eu pretendo estudar um curso de governo com um curso de economia e misturar essas duas áreas, né, para pensar em soluções para os problemas do Brasil. Então eu acho que é um pouco disso, assim, do que eu estou pretendendo estudar em Harvard, uma mistura de governo com economia. As universidades americanas, elas não estão interessadas apenas nas notas, mas também desejam saber a história de vida dos estudantes. Conta pra gente sobre os projetos sociais que você participou e sobre a sua história com a educação. Perfeito, Sávio. Assim, eu costumo dizer que a educação realmente transformou a minha vida e a vida da minha família. E isso começa aos 10 aninhos de idade. Meus pais eles estiveram muito novos. Minha mãe é como se eu estivesse tendo um filho hoje, por causa da minha mãe. E aí minha mãe abdica muito de sua vida profissional, de sua vida dos estudos, para me criar. E meu pai tinha que trabalhar em 3 empregos, ainda estudava à noite, para que a gente conseguisse uma primeira moradia nossa, assim. E caso eu passasse na prova de uma escola pública federal chamada Colégio Militar de Brasília, eu teria uma educação de qualidade a 0 custo e minha mãe poderia se desenvolver mais, investir mais na sua própria formação, né? Então, foi uma prova super difícil, a mais concorrida do ensino elementar brasileiro, e eu fiz com 10 aninhos de idade. E, assim, entrei
transformou a minha perspectiva de educação, porque era uma escola que não tinha só o ensino dentro de sala de aula, tinha o ensino das atividades extra-classe, que eu me envolvia com banda, eu me envolvia com ações sociais, e isso formava uma parte da minha pessoa mesmo, muito importante, que além do aspecto intelectual, então assim, essa primeira vivência, aos 10 anos de idade, já me mostrou como a educação era a grande chave para a minha vida. E aí, assim, graças a isso, minha mãe passa a trabalhar com essa situação muito difícil de adolescentes encarcerados, e nas conversas que eu tinha com ela, eu percebi o quanto a educação podia ser a melhor prevenção, o melhor escudo, né, contra o homicídio, o melhor escudo contra a criminalidade infantil. E foi essa, assim, vamos dizer, a minha inspiração para não só apostar nos estudos e falar assim, não, o caminho dos estudos é o caminho que eu vou me jogar com tudo, né, o caminho dos livros, o caminho do conhecimento, mas também eu quero trabalhar com políticas públicas que envolvam a educação. Então, nos últimos tempos, foram muitos projetos sociais nessa área. Primeiro, poxa, eu dava aulas de democracia, de civismo, de matemática, sistema solar, tudo que pudesse despertar o gosto pelo conhecimento em crianças de altíssimo risco social. É uma região bem carente aqui de Brasília. E era uma organização filosófica, que ensinava, por exemplo, workshops de virtudes com base nos filósofos clássicos. Era super legal essas aulinhas com as crianças. Outro projeto social na área de educação foi o projeto Feynman, em que a gente tenta transmitir o conhecimento de forma acessível, com uma linguagem inclusiva, para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem e transtornos funcionais. Eu criei com outro colega, e hoje o projeto Feynman tem mais de 100 pessoas trabalhando nele, né, e produzindo conhecimento, tentando colocar um pouco de linguagem inclusiva. São jovens de mais de 10 estados do Brasil que são tutores voluntários. E agora, na parte bem de projeto social, na prática mesmo, a nível nacional, Brasilzão, o que eu tenho mais orgulho foi o que eu fiz durante o último mês. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Para quem não é tão envolvido nessas áreas, a Secretaria de Educação, em um estado, em um município, é realmente o que define tudo da educação. Quando volta às aulas, o salário dos professores, professores convocados, a metodologia de aprendizagem, melhora no IDEB, tudo isso. E a rede municipal de escolas do Rio de Janeiro é a maior da América Latina. Durante os últimos meses, estavam tendo um escândalo de furtos e vandalismo nas escolas. Então, pessoas entravam nas escolas e roubavam tudo, desde torneira até todo o cabeamento da fiação elétrica, a cisterna de água, e as escolas ficavam, às vezes, até 3 semanas sem aula por conta dos furtos que estavam acontecendo. E, assim, foram mais de 300 escolas afetadas em 2020 e 2021. Então, eu tive que construir todo um pacote de políticas públicas para ajudar essas escolas, né? Para fazer que essas escolas não sofressem mais furtos e vandalismos, preventivamente. E foram muitos projetos sociais que eu pensei. Um deles é um programa chamado Estudante de Atitude, que a gente faz que os próprios alunos cuidem das escolas, que os alunos eles vejam as escolas como um patrimônio deles. A comunidade, os pais, os familiares passam a ver isso também, e a gente cuida melhor das nossas escolas para as nossas crianças. Então, assim, vem sendo uma trajetória que eu, cada vez que me envolvo mais com projetos sociais na área de educação, eu fico mais apaixonado, é muito gratificante. Se deixar, eu fico assim 24/7 trabalhando com isso. Mas, realmente, no Brasil ainda está longe de todo mundo ver dessa forma. Mas eu acredito demais que a educação é a nossa principal chave, nosso principal caminho se a gente quiser um país melhor. Bastante interessante, né? Saber que as problemáticas do nosso país, de onde a gente vive, despertaram esse seu interesse em desenvolver projetos sociais. Como você observa a realização e participação em projetos sociais voltados para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social? Assim, sabe, eu vou contar uma experiência real que eu vivi na semana passada. Durante esse trabalho, realmente construindo políticas públicas para ajudar a maior rede de escolas públicas da América Latina, eu visitava muitas escolas, né? Visitei muitos colégios. E uma das escolas que eu visitei foi na Cidade de Deus. A Cidade de Deus é uma comunidade bem carente no Rio de Janeiro, e foi a primeira vez que eu estive dentro de uma escola em que os alunos, na própria frente da escola, convivem com pessoas armadas, com fuzis, perto de bancas de droga, e simplesmente o Estado tem muita dificuldade de entrar nesses locais, as forças de ordem pública não chegam lá, e assim, quando a gente fala de projetos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade, eu acho que tem um grande dilema que perpassa isso tudo, que é, nós não podemos deixar ninguém para trás.
E isso mexe muito comigo, assim, você vê crianças que para estudar tem que conviver com uma realidade de você sair da escola e ver pessoas armadas, com o tráfico de drogas dominando a sua própria comunidade, a sua realidade ser repleta de tiroteio, por exemplo. Eu acho que, assim, na hora que você tem contato com isso de perto, não tem como você não ficar instigado, você alimentar um bichinho dentro de você, fala assim, poxa, eu preciso estar envolvido diretamente para tentar ajudar a resolver esse problema. Então, eu sinto que, assim, é como se alimentasse uma chama dentro da gente para que a gente possa ajudar, não, vamos dizer assim, paulatinamente, da gente resolver com migalhas, mas a gente tentar resolver de forma estrutural, sabe? Vamos pensar uma solução para isso, que daqui a 20, 30 anos os nossos filhos não tenham que conviver, que ver esse tipo de problema numa sociedade, né? De sentir isso. Então, eu acho que, assim, quando você está perto dos reais problemas de situação de vulnerabilidade no nosso país, não tem como você querer mais ficar longe. E é algo que eu considero muito interessante, assim, a gente tem que incutir na cabeça dos brasileiros um senso de comunidade. E você está sempre presente em ações de voluntariado, de ação social. Isso falta muito aqui. Mas eu acho que é um caminho muito legal, assim, de cada pessoa fazer sua parte e ajudando alguém que está perto. Alguém que está perto ali de onde você mora, de onde você estuda e por aí vai. Edu, como você, qual a sua referência para escolher a Universidade de Harvard? E você já conhecia presencialmente a universidade ou já teve alguma experiência voltada para a educação, de conhecer, de ir para o exterior? Perfeito, sabe? Que legal, assim, qual foi a minha referência para entrar na Universidade de Harvard, né? Eu sinto que todas as pessoas, várias outras pessoas que foram brasileiros, que receberam bolsa completa para estudar em Harvard, então, nomeando aqui eles, né? O Renan Ferreirinha, que é o secretário de Educação do Rio de Janeiro, com que eu trabalhei nessas últimas semanas, a Tabata Amaral, que hoje é uma grande liderança em termos de educação, o João Abdala, que esse grande amigo de novinho, que eu vi ele passando em Harvard e me incentivou tanto, Pedro Farias, todos esses nomes são pessoas que, assim, eles têm a educação, para eles, serve a um propósito maior, que tem uma conexão muito grande com o Brasil e que perpassa a gente trazer coisas boas que existem no exterior, esse lado técnico de se encarar as políticas públicas para o nosso país, para a nossa governança. Então isso me incentivava muito, assim. Eu via que eles podiam, essas pessoas formadas em Harvard, eles podiam estar recebendo super dinheiro em qualquer empresa do mundo, estaria contratando eles, mas não. Eles escolheram se dedicar a uma vida no Brasil que, poxa, cheia de turbulências, de muitas dificuldades, mas que serve a um propósito maior. Então isso foi uma referência muito grande para mim, assim. Eu falei, eu quero estar conectado a esse grande propósito também. E se eu conhecia a Harvard antes de aplicar, foi a grande... Poxa, Edu, calma aí, você estava se preparando para a universidade no Brasil. E aí você, de uma hora para outra, começa a se preparar para a universidade no exterior, abdicando de tudo? Então não foi bem assim. No último mês do meu segundo ano, eu recebi uma bolsa completa para debater na Universidade de Harvard. Então, eu participei da simulação das Nações Unidas da Universidade de Harvard. E, assim, eu não conhecia nada daquilo, nunca tinha visto uma universidade no exterior. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu vi, assim, o quanto esse intercâmbio de cultura, sabe? Você conversar com gente de outros países sobre problemas que afetam o nosso mundo expande os nossos horizontes. Então eu voltei de lá com isso na cabeça certa, assim, poxa, eu quero estudar aqui um dia. Sabia como? Eu quero estudar aqui um dia, sabe? Então, essa viagem para Harvard com essa bolsa completa para debater lá, eu debati sobre políticas econômicas para países em desenvolvimento, no Comitê do Banco Mundial. Foi super difícil, eu ralei muito, achei que ia chegar lá e, assim, quebrar a cara, mas a experiência como um todo, não só intelectual, ela agrega muito, são pessoal, das pessoas que você conhece, gente que também é apaixonada pelo conhecimento. Então foi essa, assim, vamos dizer, a experiência que me fez abraçar com tudo o processo de aplicação para o exterior. Muito bom saber um pouco mais sobre isso. Fala pra gente um pouco sobre o processo de seleção para Harvard. Quais foram as dificuldades e se ainda existe algum empecilho que dificulte esse processo para você? Beleza. Então, o processo de você entrar numa universidade norte-americana, ele envolve 4 áreas. A primeira área é a área acadêmica, a área das notas. Então, não começa pela nota de um vestibular,
mas pelas notas que você tirou do 9º ao 3º ano do seu ensino médio. Eles querem saber todas as notas que você tirou na escola. Seu ranking escolar também, né? Qual foi a sua colocação na sua nota em relação à sua classe, à sua turma. Beleza. Nessa área acadêmica, a gente também faz o vestibular norte-americano, que é chamado de SAT, que tem uma parte de inglês e uma de matemática. Foi uma prova que essa aí foi uma das grandes dificuldades minhas no processo de seleção para Harvard, porque o meu inglês ele não estava tão legal a ponto de eu conseguir fazer um vestibular que americanos se prepararam a vida inteira fizeram, sabe? Não estava mesmo. Então, assim, eu travei minha coluna depois de aplicar para Harvard, me machuquei minha coluna sério, que não conseguia andar, e eu acho que um dos grandes motivos disso foi a quantidade de horas que eu tive que colocar para estudar para essa prova do SAT. E aí, para fechar nessa área acadêmica, a gente tem a prova do TOEFL, que é a de proficiência em inglês, sem tirar um mínimo de 100. Beleza. Depois da área acadêmica, você tem uma área de documentos. Como assim documentos? Isso mesmo, a sua escola está envolvida no processo de você enviar a sua candidatura para a universidade. Então, ela envia, por exemplo, um documento falando sobre a escola e contando sobre como a escola mede as notas, se tem algum clube na escola, qual foi o resultado da escola no Enem, se ela é pública ou privada. Tudo isso está no documento chamado School Profile. Além disso, a sua escola assim, vai ter que mandar cartas de recomendação, tanto dos seus professores, como uma carta de recomendação de uma pessoa da administração da sua escola. Fechando a parte de documentos, a gente tem os documentos financeiros. Então, Harvard, ela não te aprova sabendo da sua condição financeira. Ela te aprova independente disso. E depois de você aceito, ela vê o quanto sua família tem guardado, recebe o seu imposto de renda e destina a sua bolsa. Então, as bolsas em Harvard são só por necessidade. Não existe bolsa por mérito na Universidade de Harvard. E aí fecha, né, os documentos financeiros, essa área de documentos. A terceira área que você usa para aplicar para o exterior é a área pessoal. O que é a área pessoal? É a área onde você vai escrever sobre a sua história, onde você vai contar o que te leva a querer fazer ciência política, a querer fazer economia. Você conta quais são os seus sonhos, como você se vê daqui a 10 anos, qual é a sua... um projeto social que você fez. O Sávio me fez várias perguntas que eu tive que contar por meio de redações. E nessa área pessoal eu também fiz 2 entrevistas para a Universidade de Harvard. E depois dessa terceira área, a gente tem a quarta, que é a área que ninguém fala, mas eu amo falar, que é a área da saúde mental. Sem saúde mental, não tem universidade. Você precisa cuidar, você precisa estar se sentindo bem se você quiser investir no sonho da educação, sabe? Então não se esqueçam que não adianta você estar estudando horas e horas e horas e horas se você não está cuidando de como a sua mente está se sentindo. Então, assim, fazer um esporte... Ano passado não foi um ano de equilíbrio, eu não vou negar. Mas você tentar fazer um esporte, equilibrar seu sono, é um critério necessário para você ir atrás dos seus sonhos de educação. Então, nunca se esqueça da saúde mental como uma das 4 áreas fundamentais do processo de aplicação. Então, as minhas maiores dificuldades foram em relação ao SAT, aos custos, porque eu paguei pelos custos de aplicação com a bolsa que eu recebi da Fundação Estudar, né, do programa PrEP Estudar Fora, mas até conseguir esse programa era uma articulação muito difícil entre meu pai e minha mãe para ver quem ia pagar, porque os dois são separados, enfim, a confusão é grande. E para fechar, eu acho que uma dificuldade que está sendo hoje, que foi a última pergunta que você fez, é a questão do visto, né? Então, assim, o Brasil, infelizmente, com a questão da vacina, ficou muito para trás e a gente tomou um banimento de viagem dos Estados Unidos. Então, finalmente, essa restrição foi tirada, eu consegui tirar meu visto, mas, assim, toda a questão da vacina, de não conseguir vacinar aqui, vai vacinar no exterior, como consegue um hotel logo antes de começar as aulas, enfim. Isso tudo está sendo um grande desafio, já que o Brasil está nessa situação um pouco delicada. Então, foi mais ou menos esse o processo de seleção para a Universidade de Harvard. Querendo saber, após a conclusão do seu curso, você pretende retornar para o Brasil e desenvolver algum projeto ou pretende seguir uma carreira internacional? Olha, sabe, assim, eu hoje, depois desse trabalho que eu desenvolvi com as escolas públicas do Rio de Janeiro, eu tenho uma vontade muito grande de voltar para o nosso país e estar, assim, realmente aplicando o que eu aprendi lá para, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento da nossa nação. Eu tenho essa vontade dentro de mim. Agora, eu não sei se isso vai acontecer logo após, quando eu acabar a faculdade, ou depois. Porque
às vezes só uma experiência acadêmica dentro da universidade, eu não vou ter aprendido o suficiente, como eu poderia aprender, por exemplo, trabalhando diretamente lá e trazendo depois o que eu aprendi no trabalho para cá. Então, essa resposta hoje, eu não tenho ela tão exata. Mas quais sonhos eu tenho para o futuro, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu tenho muita vontade é de fazer que jovens... Porque hoje em dia, quando a gente fala de criar política pública, de pensar em soluções estruturais para os problemas da nossa sociedade, os jovens eles se sentem ainda muito distantes. O jovem ele acha que isso aí é só para uma pessoa que tem um cargo eletivo, é só para uma pessoa que é um servidor público, só para uma pessoa que tem um cargo. Mas eu acredito que a gente precisa transformar isso para fazer que os nossos jovens eles saibam estruturar soluções, eles saibam pensar desde as causas, as consequências, os dados e as evidências, os objetivos específicos e os objetivos gerais, toda essa análise que constrói a solução para um problema real que existe no nosso país tem que estar, assim, fazendo parte do pensamento da nossa juventude brasileira, sabe? Então eu tenho muita vontade de chegar aqui no Brasil e trazer uma juventude toda comigo, assim, em termos de eles mesmos pensarem as soluções para as suas próprias comunidades. Isso é um pouco do que envolve protagonismo juvenil, criar projetos sociais em que os jovens eles se envolvam com os problemas do setor público. Eu tenho essa vontade muito grande, né, de trazer os jovens para perto das soluções. E ao lado disso, tem outros sonhos grandes, assim, que fazer que nenhuma criança mais acabe atrás das grades, né, por falta de uma educação legal na sua primeira infância. A gente reestruturar o sistema de socioeducação no Brasil para fazer com que os jovens não saiam do sistema de educação e voltem para a criminalidade. Tenho uma vontade enorme também da gente fazer que, assim, a economia do Brasil se destrave em volta de pessoas que têm vontade de empreender no nível micro. Então, a pessoa que quer abrir sua lojinha, que quer ter um negócio na sua própria comunidade, que quer fazer uma coisinha ali, quem sabe até artesanal, que ela tenha a capacidade de empreender e de autonomamente assim, desenvolver o seu ofício, sabe? De ser uma fonte de inovação para a sua própria comunidade. Então eu tenho essas várias sedes de trazer isso aqui para o Brasil. Eu acho que um caminho bom para isso é a Brasil Conference, a conferência, né, que é organizada por estudantes de Harvard do Brasil, que a gente junta vários líderes da sociedade brasileira para conversar com jovens, com estudantes, sobre quais são as soluções que o nosso país está precisando. Então eu já quero levar esses temas para essa conferência para a gente já começar a pensar em solução junto e depois, quando voltar, a gente passa a implementar na prática. Agora, antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo e especialmente para nós, estudantes do ensino médio, e que quem vai fazer o Enem, que está decidindo seguir um caminho para onde estudar. Eu gostaria que você deixasse mensagem aí para quem está nos assistindo. Olha, a mensagem que eu quero deixar para todos vocês que hoje estão durante o ensino médio, estão chegando perto da transição entre ensino médio e faculdade, eu quero passar a seguinte mensagem para vocês: atravessem, explorem, desbravem as fronteiras da educação. Desbravem, sabe? Não se limitem àquilo que, por exemplo, você recebe ouvindo numa aula, num curso, com um professor, durante a sua sala de aula. Mas tenta utilizar o conhecimento de uma forma que você seja o sujeito ativo, você seja o protagonista. Então se reúne com os estudantes da sua escola e cria um clube, cria um grêmio, cria uma atividade em que vocês vão estar no contraturno fazendo aquilo que você mais gosta, que você tem vontade de fazer no futuro. E você vai fazer ali no nível da sua comunidade. Porque é por meio do conhecimento que a gente não só transforma a nossa vida, mas também transforma a vida dos outros. Então eu acho que a gente fazer que, assim, os nossos estudantes, que todos os estudantes do Brasil, eles venham a educação de uma forma mais abrangente, como algo que eles mesmos têm que dominar, em que eles têm a oportunidade ali de fazer coisas completamente diferentes, explorar cinema, explora jornalismo, explora política pública, explora matemática, é fenomenal. E aí eu vou contar 2 exemplos aqui para vocês. Existiu uma jovem aqui no Brasil que durante o ensino médio ela desenvolveu um cálculo matemático para a gente tentar prever e prevenir suicídios por jovens aqui no Brasil. Então ela utilizou a matemática durante o seu ensino médio para a gente tentar resolver um problema real.
E outro exemplo muito legal é que eu vivi semana retrasada, em que eu estava numa escola ao lado do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e um jovem, ele pediu emprestado a flauta transversal que existia na escola para que ele tocasse em casa. Na verdade, ele foi tocar no metrô para que ele arrecadasse dinheiro para comprar sua própria flauta, porque depois de sair da escola, ele ainda queria continuar explorando a educação musical. Então ele saiu da escola, hoje está tocando em uma orquestra, e apesar de toda a situação, assim, ele conseguiu usar a flauta para trazer sustento para sua família, com o dinheiro que ele recebia lá no metrô. Isso tudo foi porque ele desbravou as fronteiras da educação. Ele remou contra a maré, ele foi contra todos os desafios, pediu emprestado para tocar no metrô, conseguiu esse dinheiro, comprou a própria dele, e hoje ele está super feliz, desbravando a educação musical como parte de uma orquestra. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês, galera. Vão fundo, sabe? Realmente usem a educação com paixão, e não só como um passivo que escuta. Combinado? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que aí não importa a universidade que vocês forem parar, o curso que vocês forem fazer, vocês vão fazer a diferença. Então, grande abraço, muito obrigado pelo convite, e foi assim uma super felicidade poder participar do projeto Papo Arretado do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano. Então, Sávio, muito obrigado pelas perguntas, foi super legal, e um abraço para todo mundo da Radiotech. Ok, Edu, a gente que agradece por você ter tirado um pouquinho do seu tempo e ter vindo aqui ter essa conversa bem produtiva e legal com a gente, contando um pouco da sua história. E é isso, galera. Você que está aí nos assistindo, não deixe de comentar, compartilhar esse vídeo e dar o like. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.